dia, alunos da turma. Botei uma, mas na verdade é dois, da turma 2. Eu acabei de ministrar a aula só para o colega de vocês, o mais alto da turma, que foi o único que veio nesta manhã chuvosa de 17 de junho de 2025, uma terça-feira. Então vou gravar esse vídeo aqui para que os outros 6 alunos que compõem esta turma de 7 alunos tenham acesso à aula que só o colega W pôde assistir. Então eu lembrei com um colega de vocês que na aula anterior nós vimos que o modelo básico de solidariedade que todos podem recorrer nas suas experiências pessoais é a família, né? A família nuclear. Claro que há situações em que não é nem o pai, nem a mãe, nem um parente próximo e nem alguém que adote, que cuida da criança nos seus momentos de mais estrita necessidade, que é do 0 até os 3 anos, quando nem caminha, não faz xixi, cocô, no banheiro mais das vezes, e obviamente não consegue arranjar comida, né? Não consegue buscar comida. Nós não somos que nem alguns ruminantes, sei lá, zebra, girafa, cavalo, que conseguem caminhar 5 minutos depois que nascem. E acho que mesmo esses dependem da amamentação, né, das suas mães ou de alguma fêmea que tenha tido cria há pouco, da mesma espécie, mais das vezes. Há casos excepcionais em que um animal de uma espécie amamentado de outra, sei lá, uma gata adota um cachorrinho que está perdido da mãe, né, ou vice-versa. Mas a nossa espécie, então, há uma necessidade extrema de estar mais parecido com o filhotinho de canguru, vamos dizer assim, do que com o filhote de cavalo, canguru fêmea de égua. Ou seja, os nossos recém-nascidos e por uns 3, 4, 5, 6, 7 anos dependem de muita assistência para conseguir meramente sobreviver. Então todos nós, cada um de nós, é exemplo de uma solidariedade ou corresponsabilidade social extrema, que é alguém teve que cuidar de nós até a gente conseguir mais ou menos se autossustentar, o que pode levar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, não em estrita subsistência, mas o padrão de vida que uma determinada sociedade toma como um mínimo aceitável. Feita essa observação, então, o modelo mais básico de solidariedade social é a família. E a família, no campo, ela é constituída de vários núcleos familiares. O núcleo familiar é o pai, a mãe, ou seja, o esposo, a esposa e 2, 3, 4, 5 filhos, em idades diferentes. Claro que os filhos mais velhos começam a ajudar os pais a cuidar dos filhos menores e assim por diante, mas mais do que isso, também são vários núcleos familiares unidos por estreitos laços de parentesco: irmão, primos, pais, tios, avós. Ou seja, no campo nós vamos ter a figura do tem um núcleo familiar aqui, cuidando de uma certa
vacas ou de algumas ovelhas. Aqui tem outro núcleo que o marido é irmão da esposa desse outro núcleo aqui, e assim por diante. Eles têm laços com vários núcleos familiares. Tem também os pais, talvez alguns deles morem junto ou morem em outro grupo, em um outro assentamento ali perto. E em caso de necessidade, digamos que aqui o esposo fica doente, aqui morre a mulher do parto. Quem é que vai cuidar das crianças se não tem nenhuma mais velha que possa cuidar das menores? Então vai haver uma interassistência entre os núcleos familiares unidos por laços mais ou menos estreitos de parentesco, né? Na cidade isso não funciona bem assim, principalmente para quem está recém chegando na cidade. Então digamos que um desses núcleos familiares resolve sair do campo e ir para a cidade. Ele não vai com todo o bando, vamos dizer assim, toda a tribo de 50 núcleos familiares, mais ou menos interligados. Vai só o marido, o que enviuvou aqui no campo, ou vai um núcleo familiar, vai para a cidade porque acha que tem melhores oportunidades. Então, na cidade, nós vamos ter muito a figura dos núcleos familiares isolados, ou às vezes até menos do que núcleo familiar, se vai o cara solteiro ou viúvo sozinho para a cidade. Nas cidades, costuma haver mais e mais variadas oportunidades de atividade econômica e interações sociais, mas há maior risco de desamparo e desespero. Ou seja, aqui, se um ficava doente, ou viúvo, ou muito velho, ou definitivamente então como muito velho, com algum problema, incapaz de se autossustentar, havia os outros núcleos familiares, um grupo relativamente grande, talvez de uns 50 adultos e uns 300 pessoas em geral, crianças e adolescentes de diversas idades, para ajudar aquele que estava com um problema temporário, por exemplo, quebrou a perna, ou definitivo, por exemplo, perdeu a perna, ou ficou muito idoso e não consegue mais trabalhar, não consegue cuidar da própria roça e dos próprios animais. Na cidade, como podem ser pessoas isoladas, solteiras, ou núcleos familiares isolados, há o risco do desamparo ou desespero. Isso é, a pessoa que está incapaz de trabalhar, o núcleo familiar em que um dos adultos está incapaz de trabalhar, ou um dos adultos tem que cuidar exclusivamente de uma das crianças que está muito doente, não pode ser deixada sozinha, e assim por diante. Na cidade isso é um problema grave, um problema que leva pelo desamparo, leva ao desespero, e levando ao desespero pode levar a movimentos sociais, digamos assim. E não precisa ficar doente, né? Basta ficar desempregado também. Então, no século XIX, a urbanização aumenta aceleradamente. Aceleradamente como? As pessoas que estão no campo saem do campo e começam a ir para as cidades. Por quê? Porque no campo, por exemplo, a família que tinha uma área de terra que mais ou menos dava para, através de casamento ou alguma coisa assim, ir distribuindo essa terra de maneira razoável, até adquirindo laços com outras famílias, de repente a mortalidade infantil diminui e sobrevivem 5 de 20 filhos. E esses 5 filhos começam a fragmentar o terreno da família, não conseguem adquirir novas terras através de casamentos, e lá pelas tantas
a área de terra que sobra para cada uma das famílias subsequentes é insuficiente para a subsistência. Então eles começam a sair do campo, então, êxodo rural e crescimento acelerado, muito acelerado das cidades. Isso leva a um crescimento desorganizado. As pessoas vão para a cidade porque tem mais oportunidades, mas pode ser que elas fiquem 1 mês, 2, 3 sem conseguir um emprego razoável, ou consegue, depois perde, fica desempregado, e ficar desempregado significa não tem uma renda, não tem certeza de como é que vai pagar a próxima refeição. Então nós vamos ter revoluções socialistas, primeiro simplesmente revoltas, tá? Mas vamos ter na sequência ideias de que alguém tem que garantir o sustento dessas pessoas quando elas ficam em desamparo. Então, no século XIX, lá por 1948, por exemplo, nós temos o Marx e Engels publicando, distribuindo, na verdade, como se fosse um panfleto, um livrinho de umas 40, 50 páginas, o famoso O Manifesto do Partido Comunista, 1948, tá? Não é bem a Alemanha, porque a Alemanha não existe ainda, tá? A Alemanha só vai se unificar como um Estado em 1871, mesma coisa a Itália, tá? Mas enfim, essas multidões desamparadas e desesperadas começam a gostar de ideias como a do socialismo. É uma ideia um pouco mais antiga do que isso, mas que nesse momento, devido à urbanização acelerada e desordenada de núcleos familiares isolados, o socialismo começa a ganhar apelo. E no século XX, o século em que eu nasci, mas na década de 60, há revoluções socialistas, marxistas, por exemplo, a Revolução Russa, a segunda fase dela. A Revolução Russa, acho que ela começa em março de 1917, ou fevereiro. É que tem um problema do calendário, né? Então deve ter sido em março, mas os russos vão dizer que era a Revolução de fevereiro, porque era um outro calendário. Tem uns 10, 15 dias de diferença em relação ao calendário que nós usamos, e esse calendário, então, a data da Revolução começa em fevereiro, para nós seria março. Essa Revolução, ela dá uma reviravolta em novembro, eles dizem que é outubro, então o nome é Revolução de Outubro de 1917, mas ela ocorre pelo nosso calendário em novembro, e aí ela toma um viés marxista, um viés socialista visando o comunismo, marxista. E depois de uma guerra civil, acho que não me lembro se termina em 22 ou 23, vamos chutar aqui 22, é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E isso gera horror entre os capitalistas. Tipo, se essa moda pega, vão fazer revolução aqui na Inglaterra, aqui na Alemanha, e os comunistas, criando o socialismo, a ditadura do proletariado, vão pegar as nossas empresas, as nossas fábricas, o nosso dinheiro, as nossas casas, os nossos apartamentos. A ideia da revolução marxista não é, a princípio, com os bens privados de uso, tipo a minha casa, meu carro, mas os bens de capital, que eles são usados para fazer dinheiro, para gerar dinheiro. Então, fábricas, empresas, bancos, também plantações, lavouras, etc. Bens de capital, bens de produção. Mas, na Revolução Russa, na União Soviética, meio que foi tudo estatizado. Então, se tinha uma casa de 200 metros quadrados, ela foi confiscada e, sei lá, umas 5, 6 famílias foram morar lá.
Então, o medo dos capitalistas vai levar a um outro tipo de socialismo, que é o socialismo nacionalista. Então, na Itália, nós vamos ter a liderança de Mussolini, que originalmente era um marxista. Tá? Na Espanha, nós vamos ter o Franco. Em Portugal, nós vamos ter o Salazar. No Brasil, botei até uma interrogação aqui, porque tem gente que diz que ele não era fascista. Nós temos o Getúlio Vargas. E na Alemanha, temos o mais famoso ou infame de todos eles, o Hitler. Né? Então, o Hitler e o Mussolini vão gerar a Segunda Guerra Mundial e vão ficar muito infames, serão derrubados e mortos. Né? Mussolini é enforcado e o cadáver dele é chutado até meio que virar uma maçaroca, assim, meio sem forma. E o Hitler, ele teria se suicidado. É a hipótese com mais elementos de confirmação, embora, claro, haja teorias da conspiração que dizem que ele só fingiu o suicídio e fugiu para algum lugar. Seja como for, o Franco na Espanha e o Salazar em Portugal, eles vão continuar no poder até a década de 70, talvez início da década de 80, vamos chutar final da década de 70. E o Getúlio Vargas, ele queria se aliar, mais provavelmente, a Hitler e Mussolini, disse até que ia com quem fizesse melhores propostas para o Brasil, mas ele acaba se aliando aos aliados contra o eixo da Alemanha, Itália e Japão. Só que quando voltam as tropas brasileiras da campanha na Europa, eles dizem para o Vargas: olha, isso aqui é um diálogo imaginário, nós não temos registro dele. Você deve ter dito algo como: olha, a gente está lutando contra o fascismo lá na Europa, então um ditador fascista aqui no Brasil não rola, então sai. Então o Vargas sai espontaneamente, não, ele sai voluntariamente, não exatamente de maneira espontânea, ou seja, ele é compelido a sair e ele aceita sair, por isso que é voluntário, mas não é espontâneo, com a condição de apoiar o governo, o presidente, o candidato dos militares, né, que retornam. Esse presidente governa, tem uma nova Constituição e o Vargas, ele até participa dessa Constituinte, mas ele concorre, então, depois do mandato, ao fim do mandato desse militar, e ele ganha as eleições, e ele só não vai até o final porque é a teoria dominante, assim, o chefe de segurança dele tenta assassinar um jornalista, e nessa tentativa de assassinato do jornalista ele acaba matando um segurança desse jornalista, que era oficial da aeronáutica. E aí então se brinca que havia a República do Galeão, porque a aeronáutica faz uma investigação paralela desse crime, que acaba incriminando esse chefe da segurança do Vargas e, por extensão, o próprio Vargas, que acaba se suicidando. Então ele renuncia a pedido dos militares que retornam da Segunda Guerra Mundial na Europa e se suicida ao final do seu mandato democrático, no qual ele então concorre direitinho e é eleito. Então, essa aula aqui foi para mostrar que o desamparo causado pela urbanização desorganizada, acelerada, quebrando o sistema de previdência que historicamente sempre houve, que era a família estendida cuidando dos seus, surge a necessidade de um modelo alternativo, ou seja, quem poderá nos salvar nas cidades do desamparo quando as coisas derem errado? A ideia é a comunidade toda organizada através do Estado, isto é, socialismo. Tá?
O comunismo seria uma fase mais idealizada, na qual a gente teria que estudar a teoria lá do manifesto do Partido Comunista, né? Na qual o socialismo, tomando conta de todo mundo, extinguiria a cultura de uma exploração, da exploração de uma classe por outra, e poderia o próprio Estado ser abolido. Mas a ideia mais concreta que se teve foi a do Estado ganhando responsabilidades sociais na falta desse modelo básico que é a família. E aí nós vamos ter a ideia de criação de um modelo de previdência e assistência social. Isso aqui, então, certa importância, certa culminância em 1942, no famoso relatório Beveridge. Beveridge é o nome do Lord inglês que coordenou esse estudo de economia, né, que vai propor o modelo básico geral dos sistemas de previdência e assistência social. E com base nesse modelo básico de previdência e assistência social, previdência mediante contribuição de quem está trabalhando e assistência social independente de contribuição, nós vamos ter a ideia de estado de bem-estar social, que, por exemplo, é um modelo que paga esta aula. Então, esta aula, ela não é de graça, ela custa bastante caro, além do meu salário, da estrutura da escola, da estrutura administrativa, da mantenedora estatal, que é a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é um exemplo de bens ou serviços prestados pelo Estado dentro do modelo de bem-estar social, que é um modelo forçado de corresponsabilidade social e solidariedade social. A ideia deste conteúdo curricular não é tanto este, né? É mais as atividades espontâneas da sociedade, mas claro que esse aqui é a razão, a necessidade básica da questão da corresponsabilidade social, é a necessidade de ajuda mútua, típica da condição humana, que eu comentei. A criancinha não chega aos 3 anos sem que alguém, não necessariamente o pai ou a mãe ou algum parente próximo, mas alguém vai ter que cuidar. E nós não conseguimos ter esse grau de segurança e conforto e estabilidade, ainda que não pareça nem seguro, nem confortável, nem estável. Nós não temos isso se nós não tivermos uma considerável ajuda recíproca, com uma ideia de responsabilidade que pode inclusive ser cobrada. Na família a gente faz, digamos assim, a gente faz um drama e diz que a pessoa tem que ajudar, etc, etc. Na sociedade a gente faz um drama e, se não der certo, a gente manda um fiscal da previdência, do trabalho, como é que se diz, da Receita Federal, né, cobrar que a pessoa faça, ou como é que é, o oficial de justiça lá fazendo a cobrança da pensão de alimentos, para que a outra pessoa que está meio que tentando fugir de suas responsabilidades, que ela as cumpra. Então era mais ou menos essa a ideia da aula de hoje.